meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais uma videoaula. Desta vez nós vamos falar sobre comparação de fração e como determinamos frações equivalentes. Vocês vão ver que essas são matérias bem fáceis, mas exigem um pouquinho de atenção. Então vamos começar? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau! Na nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender como fazemos para comparar as frações. Vamos começar? Primeiro, nós vamos ver como fazemos para comparar frações que têm o mesmo denominador, ou seja, o inteiro foi repartido com a mesma quantidade de partes. Então, vamos observar as representações que serão feitas a seguir. Nessa primeira representação, eu tenho uma barra dividida em 7 partes iguais e foram pintadas de azul 3 dessas partes. Então, eu posso dizer que a parte azul representa a fração 3/7 do total, ou seja, foram pintadas 3 de um total de 7 partes. Agora, vamos ver essa outra barra aqui. Ela tem o mesmo tamanho da primeira, foi dividida também em 7 partes iguais, só que agora foram pintadas de azul 5 dessas partes. Então, eu posso dizer que a fração que representa a parte pintada de azul é 5/7. Então, observe que na primeira foram pintadas 3 partes dela. Na segunda foram pintadas 5. Então, eu posso dizer que 5/7 é maior do que 3/7. Por quê? Porque 5 é maior do que 3. Então, é bem fácil de comparar quando as frações possuem o mesmo denominador. Então, agora, atenção. Quando comparamos duas frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Agora, vamos ver como a gente faz para comparar frações que os numeradores são iguais. Então, vamos observar com muita atenção as duas representações abaixo. Nessa primeira representação, eu tenho um inteiro dividido em 7 partes iguais. Dessas 7 partes, 2 foram pintadas de laranja. Então, eu posso dizer que a parte pintada deste inteiro corresponde a 2/7. Nesta segunda representação, eu tenho o meu inteiro dividido em 5 partes iguais, onde foram pintadas 2 dessas partes. Assim, eu posso dizer que a parte representada de laranja corresponde a 2/5. Agora, eu quero que vocês observem essas duas barrinhas aí. Observe que quando eu divido a minha barra em 7 pedaços, eu tenho pedaços menores do que quando eu divido em 5. Então, quando eu pinto 2 de 7, a parte pintada é menor do que a parte pintada da fração 2/5. Então, assim, eu posso dizer que a fração 2/5 ela é maior do que a fração 2/7, porque 5 é menor do que 7. Então, preste atenção nisso. Toda vez que eu tenho 2 ou mais frações com o mesmo numerador, aquela que é a maior é a que tem menor denominador. Então, presta atenção nisso. As frações que têm o numerador igual, a maior fração é aquela que tem menor denominador. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as frações equivalentes. Como o próprio nome diz, as frações equivalentes são aquelas que se equivalem, são aquelas que representam a mesma parte do inteiro. Então, vamos ver nessa situação abaixo como isso se aplica. Nesta situação, o Breno, o Igor e o André fizeram um trabalho de arte utilizando parte de suas folhas de papel. O Breno pegou a sua folha de papel, dobrou ao meio e utilizou metade da sua folha. Então, a gente pode dizer que o Breno utilizou 1/2 da folha de papel que ele tinha. Já o Igor pegou a sua folha de papel, dividiu em 4 partes iguais e utilizou 2 dessas partes. Então, o Igor, ele utilizou
2/4 da folha de papel que ele tinha. Já o André dividiu a folha de papel dele em 8 partes iguais e utilizou 4 dessas partes. Então, a gente pode dizer que o André aí utilizou 4/8 da folha de papel. Observe na representação gráfica que os 3 amigos utilizaram a mesma parte do papel. Deu para perceber? Depois, então, da gente observar que os 3 amigos utilizaram a mesma parte da folha de papel, a gente pode concluir que as frações 1/2, 2/4 e 4/8, elas representam a mesma parte do inteiro, ou seja, elas são equivalentes. Assim, a gente pode ter a certeza que 2 ou mais frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de frações equivalentes. Mas, afinal, como é que eu devo fazer para obter frações equivalentes? Bom, para isso, eu preciso sempre multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero. Porque quando eu multiplico os 2 termos pelo mesmo número ou divido os 2 termos pelo mesmo número, eu sempre vou obter frações equivalentes. Vamos ver, então, como a gente faz para determinar essas frações equivalentes. Observem no seguinte exemplo. Aqui eu quero que vocês determinem 3 frações equivalentes à fração 3/5. Então, nós vimos lá no outro slide que para eu determinar frações equivalentes, eu devo multiplicar ou dividir os 2 termos da fração pelo mesmo número. Então, vamos lá. Vou pegar o 3/5, tá aqui a representação gráfica do 3/5, e vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vou multiplicar por 2. Então, eu vou fazer 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, a fração 6/10, ela é equivalente a 3/5. Vamos ver graficamente se é verdade. Olha lá, certinho. Aqui foi dividido inteiro em 10 partes e foram pintadas 6. E ela é do mesmo tamanho que 3/5. Vamos ver agora a segunda fração equivalente a 3/5. Vou pegar a fração e vou multiplicar o numerador e o denominador por 3. Então, eu vou fazer 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Então, a fração 9/15 também é uma fração equivalente a 3/5. Vamos ver graficamente como ela fica. Olha só, o inteiro dividido em 15 partes iguais, onde foram pintadas 9 delas. Mais um exemplo? Então, agora vamos fazer a mesma fração 3/5, só que agora a gente vai multiplicar o numerador e o denominador por 4. Então, vamos ter 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Então, a fração 12/20 também é equivalente à fração 3/5. Graficamente, a gente também pode comprovar. O inteiro foi dividido em 20 partes iguais e foram pintadas 12 dessas partes. Assim, eu quero que vocês observem que as frações representam partes equivalentes de um inteiro, ou seja, 3/5 é igual a 6/10, que é igual a 9/15, que é igual a 12/20. E essas equivalências vocês podem fazer multiplicando o numerador e o denominador por quaisquer números, ok? Agora, então, chegou a hora de vocês fazerem as atividades propostas para vocês no livro e na folha complementar. Então, vamos praticar direitinho tudo aquilo que aprendemos por aqui hoje, ok? Então, vamos lá! Um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau!